Mateus com as palmas bem forte para Jesus. Pessoal do povo de Deus, que a paz seja Jesus Cristo também. Amém. É muito motivo de alegria estar neste lugar e confesso para os amados irmãos que eu estou sentindo a presença de Deus. Irmão, vou dar um breve testemunho. O meu pai se encontrava dentro de um presídio de segurança máxima chamado Ilha Grande. E lá dentro daquele lugar, irmão, meu pai ouviu a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a terra que embebe água produz o seu renovo. Mas aquela que não embebe água e não deixa frutificar, olha só, irmão, é cortada e lançada no fogo. Diz a palavra de Deus que certa feita, Jesus Cristo estava no monte. E ele levou os seus discípulos para levar, olha só, irmão, para ter uma oração. E olha que mistério profundo, irmão. E diz a Bíblia que nem os 12 estavam lá, estava 11. E olha que mistério, Judas tinha traído Jesus por 5 pratas de, olha só, de prata. E sabe o que aconteceu, irmão? Olha que mistério profundo. Judas foi, olha só, diante onde Jesus estava e levou os soldados, olha só, irmão, levou aquele soldado para prender Jesus. E sabe o que aconteceu, irmão? Diz a Bíblia que um dos servos do sumo sacerdote, e o nome dele era Malco. E sabe o que aconteceu, irmão? A Bíblia Sagrada diz que, olha só, que Malco era servo do sumo sacerdote. Se você estudar essa palavra, você encontra que o Malco, servo do sumo sacerdote, ele queria ser sumo sacerdote, mas para ele ser sumo sacerdote, ele tinha que ter o seu corpo todo purificado, ele tinha que ter a sua orelha direita purificada. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, irmão, que a Bíblia diz que Pedro desembanhou a espada e cortou a orelha de Malco. E a Bíblia diz que quando aquela orelha de Malco cai no chão, eu creio que Malco também, ele fala, meu Deus, acabou meu sonho, não posso mais ser sumo sacerdote, acabou essa esperança, não tenho mais como ser. Mas olha que mistério, a Bíblia Sagrada diz que Deus pega as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir com as sábias entendidas. E a orelha de Malco estava no chão, e Malco falou, meu Deus, acabou o meu sonho de ser um grande sumo sacerdote. Mas Malco esqueceu que quem estava na frente dele era o verdadeiro sumo sacerdote. Quem estava na frente de Malco era o verdadeiro irmão. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo pega aquela orelha, olha só, não pega aquela orelha e bota no lugar. Eu quero dizer uma coisa para você. O meu pai ficou 10 anos preso, olha só, na Ilha Grande. Satanás pensou que tinha cortado a orelha de meu pai. E olha só que mistério, irmão. O meu pai dentro daquele presídio, ele pensou, acabou os meus sonhos, não tenho mais esperança. Mas tem um ditado que diz, enquanto há vida, há esperança. E sabe o que aconteceu, irmão? O meu pai dentro daquele lugar, ele ouviu a voz de Deus. E na frente do meu pai não estava o advogado, na frente do meu pai não estava a polícia, na frente do meu pai não estava, olha só, o juiz que bateu o martelo e condenou meu pai. Na frente do meu pai estava o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer, se cortar a tua orelha direita, pensaram que destruíram o teu sonho, pensaram que destruíram o que tu tinha de mais importante. Nesta noite, o Espírito de Deus vai te levantar mais uma vez. Olha que mistério, irmão. Ele está mandando dizer para você, se tem enfermidade, vai ser curada nesta noite. Se tem demônio, vai cair por terra, porque o poder da palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Olha só, na junta e na medula. Olha só, a tua vida pode estar como o mundo estava, irmão. Olha que mistério. A Bíblia diz que no princípio, olha que mistério, irmão, Deus olhou para a terra e a terra estava sem forma e vazia. Talvez a tua vida pode estar assim, sem forma e vazia, mas a Bíblia diz que Deus olha para a terra e falou, haja luz, e houve luz. E eu quero dizer uma coisa para você, hoje Deus vai olhar para o teu casamento e vai falar, haja paz, e vai haver paz. Hoje Deus vai olhar para a tua história e vai falar, eu vou escrever uma nova história. Quem levanta sou eu, quem abate sou eu, quem batiza sou eu, quem renova sou eu. Quem disse que a tua história terminou, levanta a mão para o céu e adore, 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 adore. Tu não está adorando a Bíblia,
tua vida não acabou, a tua história não está terminada. A Bíblia diz que Jesus Cristo olha para Isaías falando: eis que eu sou o Senhor teu Deus, que te digo, que te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. A prova está difícil, o teu sofrimento está acabando nesta noite. Deus está te levantando e está falando: não temas, sou eu quem te ajudo. Olha só, irmão, talvez tu está pensando que a dificuldade, talvez tu está pensando que as lutas, os problemas podem te afastar de Deus, mas a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 e 39, que não tem anjo, potestade, principado, hoje, não tem futuro, não tem porvir, não tem passado, que te separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Tu não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão para o céu. Adore, 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 adore ao Todo Poderoso. Eu estou sentindo. Olha só que mistério, irmão. Eu estou sentindo o que eu sinto quando eu estou na rua. Eu estou sentindo o que eu estou sentindo quando eu estou na escola. A presença de Deus andar comigo, sabe por quê? Se olha só, se o teu coração for fiel a Deus, Deus é fiel para contigo. Eu quero dizer uma coisa, irmão, para você: se tu for fiel no pouco, sobre muito Deus te coloca. Olha só, irmão, essa igreja já foi um quintalzinho, essa igreja já foi uma varanda, mas o pastor Marcos foi fiel no pouco e sobre muito Deus te colocou, pastor Marcos. Se tu for fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Sabe por quê, irmão? Quem promete não é só o presidente, quem promete não é só o desembargador, quem promete é Jesus Cristo de Nazaré. Ele ressuscitou, pegou a chave do inferno, pisou na cabeça de Satanás e ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O poder está na mão dele. Tu não deve nada a ninguém. Quem te levanta, quem te abate, quem te purifica é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Adore ao Todo Poderoso. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aqui toma pro rei. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sei pelos meus estudos que, olha só, irmão, a orelha, o ouvido é o osso menor que temos na parte do nosso corpo. Como pode a fé vir pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Certa feita, Jesus passava pelo